Fala galera, beleza? Professor Pedro na área. Hoje a gente vai tratar de um tema que é um pouco árido, que talvez aí gere muita polêmica, mas a minha ideia é tentar discutir um pouco da ética e da moral através da lógica capitalista, né? Então, um tema bastante. Primeiro, que quem sou eu para falar sobre isso, né? Ou seja, sobre o professor de economia tem 15 anos, mas não necessariamente sou um professor que vai entender tudo sobre esse tema de ética e moral capitalista, né? Porque é basicamente o que Max Weber tentou fazer no século XIX, século XX, falando sobre a ética protestante, né? Tentando entender um pouco do sucesso dos Estados Unidos em relação aos países europeus, os países ainda não europeus, né? Mas os países católicos, né? Então ele queria entender o sucesso do processo de acumulação anglo-saxão com o que ele chamava de WASP, né? White, Anglo-Saxon and Protestant, e versus os católicos europeus, né? Que assumiam ali múltiplas identidades. Não é bem isso que eu quero tratar. Eu quero tratar agora o século XXI. Quero tratar essa era do pós-conhecimento, né? A era da ciência e do conhecimento sendo revertida aí para quase uma era da ignorância, né? Porque a gente tem, tal como tinha desde sempre, que a nossa ignorância, obviamente, além de ser limitada, ela cresce na medida que o conhecimento avança. O mundo tem avançado muito sobre novas fronteiras do conhecimento. Isso faz com que a nossa ignorância nunca fosse tão grande. A ignorância, eu faço uma alusão a um modelo de explicação, onde você quer explicar Y e você tem apenas X como observação. Então, você quer entender Y através de X. Só que se você só tem X e não Y, você precisa entender que há algo que está em Y que não vai estar em X, que a gente vai chamar da nossa ignorância. Então, esse modelo faz o seguinte: eu quero explicar Y através de X, X é o que eu tenho para inserir em novos conteúdos, é o que eu tenho para aprendizar, como formas de aprendizado. E o erro é o que eu não sei explicar. Acontece que a taxa de variação de Y em relação ao tempo, né, é infinitamente maior do que a taxa de variação de X em relação ao tempo. Na realidade, muitos de nós têm apenas, sei lá, de 20 a 30 anos de estudo livre para conhecer o que de fato quer falar, o que quer se especializar. E aí, a partir dali, a gente vira meio que um mero reprodutor. A não ser quem está na ciência, quem está fazendo aí está no campo da pesquisa e fica trabalhando sobre um determinado assunto, ele consegue até ter uma taxa de variação, quer dizer, uma expectativa de vida útil de construção de conhecimento até maior. No entanto, e de forma incomensurável, a taxa de variação de Y menos a taxa de variação de X, que é o que a gente consegue estudar, ela tende para o infinito. Isso aí é certo. Logo, a nossa ignorância ela tende para o infinito, porque ela é basicamente a diferença, né, da projeção de Y sobre X. Então, a projeção ortogonal de Y sobre X vai ser alguma coisa assim. Eu tenho Y, eu tenho X, eu quero projetar o que eu quero aprender sobre os meus conhecimentos. Você vai ter um Y projetado. Professor, isso está meio difícil. Não, calma. Isso é mera projeção ortogonal. Se você não sabe isso, meu caro, tem que estudar um pouco mais de álgebra linear, que também não é nada muito complexo, tá bom? E aí o que acontece? A diferença entre esse vetor de y projetado sobre x é esse vetor aqui, ó, que é exatamente o vetor ortogonal, né? A x. E esse vetor aqui, conforme y vai crescendo, a gente percebe que ele cresce também, né? Y vai crescendo, a gente vai percebendo que esse vetor aqui tende a crescer. Então, isso quer dizer o seguinte, que a gente tem que ficar muito humilde em relação a tudo que a gente vai postular, a tudo que a gente vai conversar. Por isso que a gente não deve ser muito apaixonado pelos assuntos, né? Geralmente, quem tenta demonstrar muito domínio sobre um assunto,
tenta refutar qualquer teorias por trás, geralmente está cometendo um grande erro. No entanto, isso aí é algo importante, o nosso conhecimento avança e faz com que a gente consiga refutar muita coisa que e aí assim eu vou colocar um círculo maior, que a pseudociência faz. Então, há muita coisa que a pseudociência faz que a gente já refutou, que a gente pode ignorar. Então, muita coisa a gente não sabe, mas muita coisa a gente já refutou. Coisas que já refutamos: terra plana, coisas que já refutamos: cloroquina, já refutamos barreira do som. Antigamente falava-se que ninguém poderia ultrapassar a barreira do som, né? Até aí a gente tem alguns pressupostos aí que a gente não consegue refutar, né? Principalmente pressupostos físicos, químicos, biológicos, mas que a gente está aí no caminho aí de tentar entender um pouco mais, de entender como funciona, né? Tem o nosso processo de construção de DNA e tudo mais, mas o meu papel aqui é muito mais simples, né? Só que ao mesmo tempo mais complexo também, que é tentar entender o papel aí numa sociedade capitalista, dessa questão da ética, que é o que eu tinha proposto inicialmente, e da moral. Porque, infelizmente, a ética e a moral, elas são conceitos parecidos, mas antagônicos. A moral depende do tempo, então ela é condicionada ao tempo e ao espaço. A ética não. A ética é imutável. Assim, a gente acaba utilizando uma regra moral diferente para julgar outros. Não à toa a gente está vivendo um processo aí iconoclasta. Que palavra é essa? Ou seja, a gente está querendo quebrar mitos, tabus, figuras. O iconoclasta é aquele cara que vive quebrando figuras aí. Então, tudo para ele pode ser refutado ou não. Deixa eu dar uma pausa aqui. Daqui a pouco eu atendo lá que eu estou ocupado. Então é o seguinte, então a gente tem essa questão aí da quebra, né, de paradigmas, a quebra de figuras, a quebra de ideologia, e isso tem sido feito de uma forma muito acelerada também. Tudo acaba sendo up to date, tudo acaba sendo defasado, né? Tudo que a gente acreditava há pouco tempo atrás passa a ser questionado, passa a ser tido como falso, inclusive indesejoso, às vezes indecoroso e às vezes imoral. Então, exemplos que isso tem acontecido, a gente tem visto ataques à religião, ataques a dogmas familiares, ataques a dogmas de religião, família. Aí acho que, tirando esse tripé aqui, a gente pode falar de dogmas econômicos também. Isso eu estou falando aqui numa sociedade capitalista, obviamente, né? Apesar de que dogmas econômicos também permeiam outras sociedades, como, por exemplo, uma sociedade planificada, uma sociedade socialista ou planificada, tá? Então, esses três pilares aqui, eles formam aí o que a gente pode dizer, assim, de uma vida cotidiana. O que liga cada um desses termos? O que diferencia? A questão da moral, mas que é dada por um ordenamento jurídico. Então, se convencionou criar o que a gente chama de Constituição para dizer até que ponto a gente tem que separar. Então, o nosso ordenamento jurídico, enquanto sociedade ocidental, é de dizer, que o Estado tem que ficar separado da religião. A família é o alicerce do Estado e a economia, que é o que faz com que as pessoas funcionem, né, que tudo funcione, ela precisa andar junto do interesse público. Eu acho que é basicamente isso que a gente tenta definir. No entanto, os indivíduos podem se sentir o tempo todo constrangidos por essas instituições
de forma meio que arbitrária, ou seja, por um determinado momento ele se sente constrangido, para outro momento não. Então, a questão da religião, ela pode afetar vários indivíduos que simplesmente se sentem afetados pelo que a religião fala. E aí temos o caso aí dos homossexuais que lutam até hoje pelo casamento gay ou homoafetivo, ou o que quer que seja. E a religião, obviamente, por entender que aquilo é um sacramento religioso, não quer entrar nessa seara e o Estado é separado. Então, o Estado não pode obrigar a religião a aceitar o casamento gay, porque vai contra os preceitos religiosos. A família em si, ela passou também a sofrer mudanças, né? Principalmente por conta da economia. Então, você tem aí, para que a economia consiga movimentar esse Estado, consiga movimentar essa sociedade, a família precisou se adaptar. Então, aquela ideia patriarcal de pai em cima, mãe embaixo e os filhos aqui, ficou cada vez mais horizontalizada. Então, na verdade, até com papéis invertidos, né? Hoje, como a gente tem poucos filhos, ficou mais ou menos assim, né? E por que eu escrevo dessa forma? Porque o pai passou a ficar cada vez menos irrelevante, cada vez mais irrelevante, né? Esse processo. Então, o pai perde relevância, né? Principalmente aí por conta do próprio padrão de comportamento das figuras masculinas que estão perdendo a sua responsabilização, porque perderam a parte da sua autoridade moral. Então, eles se enxergam, em grande medida, como apenas provedores de recursos, e então, quanto provedores de recursos e serem um tipo de autoridade, a grande parte dos homens aí tem abandonado suas famílias. Então, o número de divórcios de pais e figuras masculinas que abandonam a família nunca foi tão alto. As mães, por outro lado, elas têm poucos filhos hoje em dia. Então, quando você tem poucos filhos, é muito simples você acabar invertendo a ótica da vida para que a vida da mãe seja apenas como uma consequência dos avanços dos filhos, né? Então, basicamente, essa matriz, essa pirâmide da família, ela foi se invertendo. Então, enquanto que a figura do pai virou uma mera figura reprodutora, isso aqui pode ser preenchido por esse núcleo, filhos e mães, pode ser preenchido por qualquer figura de qualquer gênero, sem perda, aí, desculpa pela piada infame, sem perda de generalidade, né? Obviamente, qualquer gênero pode ocupar a figura da mãe, inclusive o gênero masculino, não importando aí, ou o sexo masculino, não importando aí qual seja a sua opção ou orientação sexual. Então, a família ela foi se deteriorando, foi se perdendo ao longo do tempo, obviamente para bem ou para o mal, e pouquíssimas são as estruturas familiares hoje muito estáveis, ou seja, com pai, mãe e sua prole, os filhos. E mais, o peso de decisões com pouquíssimos filhos tem ficado muito viesado em relação a pai e mãe, principalmente porque a sociedade tem escolhido ter filhos mais velhos. Então, mães com 40 anos, que biologicamente estão incapazes de terem filhos, ou terem o primeiro filho, ou incapazes que eu digo de probabilidade, né? Claro que podem ter filhos até a menopausa. E fazem tratamento, e esse tratamento ele só é acessível para pessoas com alto poder aquisitivo, e essas pessoas com alto poder aquisitivo determinam qual é a melhor forma de ligação. Então, desde a forma da escolha do colégio, da creche, da roupa e tudo mais, o padrão que a gente enxerga hoje nas redes sociais é quase inalcançável, inatingível para a grande maioria da população. Ou seja, pais e mães oferecem ali nas redes sociais uma estrutura, uma vida que é praticamente uma vida fake. Então, cada vez mais a gente olha para
para o que a gente acha, para o que a gente tem para explicar, para o modelo que a gente quer seguir e para a nossa ignorância, a gente fica, ué, mas como que isso pode acontecer, né? Então, as redes sociais, elas têm trazido essa contradição de que cada vez mais grande parte das pessoas estão ficando alijadas do processo de participação social, porque as redes sociais elas viesam também a participação social pela questão, mais uma vez, monetária, porque invariavelmente, dificilmente alguém com poucos recursos consegue furar a bolha nas redes sociais, né? Então, a grande maioria são pessoas já ricas que fazem aquele tipo de rede social de ostentação. E muita gente se apega a isso porque entende que aquilo ali é um padrão a ser seguido. Não que eu queira falar bem ou falar mal, só estou apenas constatando, tá? E aí, como a religião ela começou a perder a sua relevância por essas questões morais de flexibilização de vários comportamentos, a família perde algum certo sentido, resta o quê? A economia. Então, a economia passou, inclusive, a mandar na moral e na ética e a dizer o que a Constituição deve ou não aceitar. E isso é extremamente perigoso. Por quê? Vou dar um exemplo na questão das drogas e vou parar por aqui porque eu não quero avançar e ficar em mais polêmicas, tá? Questão das drogas. Então, estamos aí no minuto 19 do vídeo, vamos falar sobre as drogas. Então, temos a oferta, aqui é o preço, aqui é a quantidade. Então, a oferta de drogas, ou seja, os vendedores, são tão mais numerosos quanto maior o preço for. E os compradores, de outro lado, são tão menos numerosos quanto o preço for. Quem são os vendedores? Chamados traficantes. Quem são os compradores? Os chamados usuários. Nessa relação econômica, você define um preço e uma quantidade de equilíbrio. A responsabilidade por esse mercado é dividida entre vendedores e compradores, sempre. No entanto, os compradores têm mais ainda a responsabilidade, porque no caso de uma droga, a demanda é inelástica, ou seja, ela é pouco sensível a preço. Então, ela é meio que verticalizada. O usuário de droga quer se drogar, não importa qual seja o preço. Isso faz com que, caso haja mais vendedores, ou seja, a oferta aumente, e ela aumenta, não é para baixo, é para a direita, né? Você continua quase com o mesmo nível de drogas em circulação, mas com preço menor. Então, quem é o mais responsável pelo mercado de drogas é o usuário. Só que quem tem o dinheiro, o usuário, o traficante não tem. Quem que a economia escolhe como vilão? O vendedor e o traficante. Vou repetir, para ficar claro e encerrar o vídeo por aí, porque eu não quero entrar em searas morais e éticas. Como o comprador é inelástico ou pouco sensível a preço, a quantidade dele é quase que constante. Ok? Ok. Assim sendo, se eu aumento o número de vendedores, a quantidade pouco varia, o que acontece é que o preço se reduz. Assim sendo, o usuário determina o nível de droga em circulação e os vendedores determinam o nível de preço. Quem que o Estado ou a moral elege como o vilão? Os vendedores. Isso faz com que simplesmente você tenha menos vendedores, o preço suba e a quantidade de drogas em circulação numa sociedade se mantenha. E o usuário é tido como o quê? Como dependente químico e geralmente é chamado de doença, né? Ou seja, quase como uma tragédia. Por que chama de tragédia? Pelo simples fato que tragédia, na Grécia Antiga, era tudo que o homem não poderia alterar. O homem não altera. Eu chamo de tragédia de drogas. Na verdade, é um drama. O homem é o responsável pelas suas escolhas e é responsável, inclusive, por se tornar um viciado. Ninguém, numa economia capitalista, vai doar drogas de forma infinita para viciar todo mundo. Todo mundo quer lucrar nesse processo aqui. Eu nunca ouvi falar de drogas sendo
sendo oferecidas a revelias de quem quer que seja. Então, a tragédia não é tragédia, né? Ela é um drama. Porque o homem é a principal força motriz desse drama. E onde é que está a principal força motriz? Nos usuários. Bom, era isso. Deixei um subtexto interessante aí, se vocês quiserem voltar a essa discussão, vamos em frente. Um abraço e, por favor, descrevam se a qualidade do vídeo, a qualidade do áudio, da imagem está legal, porque eu tô tendo problemas com os meus softwares de gravação e aí eu escolhi um novo software para fazer essa gravação.